No vídeo anterior, criamos a transação de categoria e adicionamos categoryId e categoryName à estrutura da transação de atração. Vamos ver como funciona. F5. Ao analisar o impacto causado pelas novas definições, a GeneXus informa que terá de criar uma nova tabela na base de dados. Categoria nomeada, com os campos ID da categoria e nome da categoria. Vemos que os tipos de dados que serão criados no banco de dados coincidem com os domínios nos quais os atributos estavam baseados e que, além disso, o atributo categoryId será autonumerado. Também nos informa que será criado um índice de chave primária para o atributo categoryId. Sempre será criado um índice de chave primária. Falaremos mais sobre isso adiante. Se agora observarmos o relatório para a tabela Attraction, ele indica que será modificada. No nível da estrutura, mostra que será adicionado um novo atributo, categoryId, e não será adicionado, em vez disso, o atributo categoryName, como esperávamos. categoryId aparece indicada como chave estrangeira e, pelo mesmo motivo, será criado um índice para esse atributo na tabela. Vamos entender isso mais adiante. Há essa estruturação das tabelas para evitar duplicações e, assim, inconsistências. Entre os dados, isso é chamado de normalização do banco de dados. Agora que entendemos o papel que o atributo categoryId desempenha na transação Attraction, ou seja, o de chave estrangeira, vamos voltar ao relatório de análise de impacto e nos deter nos avisos de advertência. Mas antes, se formos à estrutura de Attraction, vemos que há uma coluna que nos indica para os atributos armazenados. Obrigado. Não para os inferidos, independentemente de poderem ou não ficar sem um valor atribuído. Indica se aceita ou não valores nulos. Nulo significa estritamente nenhum valor. Vamos nos concentrar exclusivamente no atributo de chave estrangeira. O fato de não ser anulável significa que uma atração turística nunca poderá ser inserida no banco de dados sem ser especificada, categoria. E como se trata de uma chave estrangeira, também deve haver um registro na tabela de categorias com o ID que é inserido lá. Mas então, o que acontecerá quando a GeneXus reorganizar a tabela Attraction para adicionar o atributo categoryId, visto que já existem dois registros na tabela? Quais valores o atributo categoryId retornará para cada um desses dois registros? Terá que deixá-los com valor vazio, 0, já que não podem ficar nulos por causa da propriedade nullable em Node. Mas se fizesse isso, haveria uma inconsistência, pois não existe um registro com ID 0 em category. É exatamente isso que está sendo informado para nós. O primeiro aviso é que será necessário deixar um valor vazio. Mas ao fazer isso, surge o segundo aviso que nos diz que a tabela category é referenciada pela tabela Attraction e que, pelo menos um atributo que é chave estrangeira, não aceita nulos. Observe que indica que o novo atributo terá por padrão o valor 0. Por isso, se houver registros na tabela de atrações, como é o nosso caso, será necessário adicionar à tabela category um registro com ID 0 para que não haja falha na integridade referencial. É a única maneira de manter a consistência, ou seja, que toda atração turística faça referência a uma categoria existente. Deixará categoryName vazio, ou seja, será um texto sem caracteres. Podemos mudar esse valor inicial de 0 para 2, por exemplo, para que não seja necessário criar o registro com ID 0, porque temos certeza de que ele existe. Categoria 2. Mas se o que queremos é que sim, possam existir atrações turísticas sem categoria definida, por exemplo, porque no momento se desconhece seu valor, como fazemos? Simplesmente especificamos para a chave estrangeira o valor sim para a propriedade nullable. Isso significa que, ao cadastrarmos uma atração, poderemos deixar o valor de categoryId sem especificar e, portanto, as atrações que já temos cadastradas poderão ter um valor de categoria não atribuído, o que evitará qualquer inconsistência. Salvemos e pressionemos. F5 novamente.
Os avisos desapareceram. Vemos que agora o atributo categoried, que está em Attraction, pode receber valores nulos, então poderemos criar ou modificar atrações sem a necessidade de atribuir uma categoria a elas. Vamos pressionar o botão Reorganize para aceitar o que o GeneXus nos propõe e continuar com a execução. Vamos inserir algumas categorias. Como o atributo categoried foi definido com base no domínio ID, e esse domínio tem a propriedade AutoNumber configurada como True, não precisamos inserir um valor para o identificador, pois ele será numerado automaticamente. Vamos chamá-la de Museum. E agora vamos adicionar esta outra, Historical Site. Agora vamos executar a transação Attraction. Vamos adicionar as categorias às atrações que já tínhamos criado. Vamos começar definindo que o Museu do Louvre é um museu. Se lembrarmos o número de identificação da categoria, poderíamos digitá-lo, mas outra opção é escolhê-lo de uma lista de seleção, pressionando este ícone. Observemos que esta lista nos oferece todas as categorias que cadastramos. Até agora, apenas duas. Escolhemos a primeira, Museum. Vemos que o identificador da categoria 1 é carregado e o nome da categoria aparece aqui embaixo, sem que possamos modificá-lo. Isso acontece porque se trata de um atributo inferido. Vamos completar o trabalho e atribuir à Grande Muralha a categoria Historical Site. Como sabemos de cor que corresponde ao ID2, digitamos e, de fato, aparece o nome que esperávamos. Se agora quisermos remover essa categoria porque não nos convence e preferimos, por enquanto, deixá-la sem atribuição, vejamos que é perfeitamente possível fazer isso. Por outro lado, o que acontecerá se colocarmos um identificador de categoria inexistente? O sistema nos avisa e não permitirá gravar essa alteração no banco de dados. Em resumo, ao colocar aqui um valor diferente de vazio e sair do campo, a transação está realizando de forma transparente o controle de integridade referencial, indo até a tabela Category para buscar o registro com esse ID. Se existir, traz o valor de Category Name, que é o que estamos vendo, e permite gravar. Se o registro não existir, então exibe a mensagem de erro e não permite gravar. E o que acontecerá se quisermos excluir a categoria Historical Site? A transação não permite isso. Se eu fizesse isso, a atração, a Grande Muralha estaria fazendo referência a uma categoria que não existe mais. Ficaria uma referência pendente. O banco de dados ficaria inconsistente. É importante notar, então, que para excluir um registro de categoria, a transação inicia, de forma transparente, uma busca na tabela. A transação verifica se não existe nenhuma atração que tenha essa categoria, que se deseja excluir como sua categoria. Vejamos que, se adicionarmos uma nova categoria e tentarmos excluí-la, a exclusão não falhará. Resumindo, quando o GeneXus encontra duas transações nas quais aparecem atributos com o mesmo nome, onde um desses atributos é identificador de uma das duas transações e na outra não, então ele vai entender que, na que não é identificador, será um atributo que está se referindo ou apontando para um registro da outra. Esse atributo estará armazenado na tabela, mas com um papel especial, o de chave estrangeira. O outro atributo que se repete será um atributo secundário nesta transação. Ele estará armazenado fisicamente em sua tabela, portanto, será inferido nesta outra transação, o que significa que não estará presente nesta tabela. Justamente, seu valor será buscado na tabela referenciada a partir da chave estrangeira. A partir dessas relações entre as entidades, o GeneXus adiciona todo o código necessário a ambas as transações para que sempre controlem a integridade referencial.